Desde já, irmãos, desejo a todos as boas-vindas e um bom sábado. E passamos agora à segunda parte do programa de hoje, com a mensagem, a lição de Pedro. E o versículo de introdução que nós acabamos de ler, e vamos ler de novo, que encontra-se em Mateus capítulo 16, versículo 23, onde Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens." E vamos tentar então, desta lição, o objetivo dela, eu foco sempre qual é o objetivo para os irmãos terem uma noção, que é compreender a ternura que Cristo tem com os seus discípulos e ver com que o inimigo tem trabalhado, e muitas vezes nós, mesmo estando próximos de Cristo, podemos ser instrumentos usados por Satanás. Então vamos ver aqui, mesmo dependendo de tudo isto, o quanto Jesus nos ama, o quanto Ele fez e faz em nosso favor para nos tirar das mãos do inimigo e focar unicamente em Cristo. Esse é o objetivo. Nós temos na carta 65, escrita em 1894, onde a irmã White nos diz: Satanás está sempre a intrometer-se entre a pessoa e Deus. Essa lição acerca de Pedro deve ser estudada como cuidadosamente. Então vamos estudar esta lição, que se baseia em Mateus capítulo 16, versículo 24, mais diretamente. Mas os irmãos, para compreender esta lição, vamos ler o versículo 21 e 22. Nós o 23 já lemos, para compreender. No título, antes do versículo 21, tem um título de rodapé, não tem? A mim diz: Jesus predisse sua morte. Então vamos compreender. Versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De nenhum modo te acontecerá isso. Né? Então, aqui vemos que Pedro repreendeu Jesus. Então, para repreender, Senhor, longe de ti fazer tal coisa. Então, ir agora a Jerusalém para sofrer isto. Então, não vai ser o rei dos judeus. Entre aspas, já sou eu a acrescentar. Então, agora Jesus acusa estas palavras, não é? Então, diz o versículo 22, ele, porém, Jesus, voltando-se, disse a Pedro. Disse a Pedro o quê? Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. É interessante que o versículo a seguir, o versículo 24, fala sobre a humildade. E é isso que Jesus quer ensinar aos seus discípulos. O versículo 24 diz: E disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Estão a ver aquele caminho estreito, que é o caminho da negação, da humildade, de sacrificar tudo para seguir Jesus. É um caminho estreitinho que Jesus fala. É interessante que Jesus faz essa comparação com um caminho largo e um estreito. Muitos querem ir para o caminho largo, mas os estreitos são poucos, né? Que vão por quê? Porque é um caminho de dificuldades, de sacrifícios, de negação. E aqui Jesus quer mostrar isso a Pedro. Mas Satanás agora usa Pedro. Nós vamos já chegar lá. Mas primeiro vamos compreender como é que era Pedro, né? Os irmãos já têm alguma noção, nós aqui conhecemos como é que era Pedro, e que vamos buscar então no livro de Meditações, Vidas que Falam, página 315, tem aqui algumas características do apóstolo Pedro. Ele era ousado, agressivo, confiante em si mesmo, não sabemos disso, rápido em compreender e disposto a agir, pronto à desforra, mas generoso ao perdoar. Pedro muitas vezes errou e outras tantas foi reprovado. Então vemos aqui algumas coisas a falar sobre Pedro. Irmãos, comparamos-nos aqui. Tenho aqui uma imagem de uma criança olhar-se ao espelho e um homem já adulto também olhando-se ao espelho. Isso é uma maneira de ver a sua condição. Então vamos olhar ao nosso espelho, que é este tema de hoje. Nós sabemos que o espelho moral é a lei de Deus, como lemos na escola sabatina, e vamos olhar a esta história como um espelho e ver-nos nós nessa situação. Este é o propósito. Porque vivemos na pele de Pedro tudo o que Jesus disse e tudo o que Jesus fez. Para compreender qual é o propósito de todas estas palavras.
Vamos compreender então, também continuando assim na vida que falam, página 314, e vamos falar aqui sobre a visão de Pedro. Pedro não desejava ver a cruz na obra de Cristo. A impressão de que suas palavras haviam de causar era inteiramente contrária à que Cristo desejava produzir no espírito de seus seguidores. E o Salvador foi compelido a proferir uma das mais severas repreensões que lhe já caíram dos lábios. Então, Jesus nos chamou aos outros raças de víboras, de fazer negócios na casa do meu pai, não é? A casa do meu pai será chamada casa de oração. Mas aqui diz que Jesus foi, como é que é? Foi quase obrigado a repreender Pedro. Mas não foi Pedro que ele repreendeu. Essas palavras foi por amor a Pedro e por causa de Satanás. Nós vamos compreender isto aqui, está aqui continuando assim no mesmo livro. Satanás buscava desanimar Jesus e desviá-lo de sua missão. E Pedro, em seu cego amor, estava sendo o porta-voz da tentação. O príncipe das trevas foi o autor do pensamento do apóstolo Pedro. Por trás daquele impulsivo apelo, achava-se sua instigação. Estava procurando fazer Pedro fixar o olhar na glória terrestre para que não visse o que é a cruz a que o Salvador lhe desejava atrair os olhos. E por intermédio de Pedro, Satanás novamente insistia na tentação contra Jesus. Mas ele, Jesus, não lhe deu ouvidos. Pensava unicamente em quem? No discípulo. Jesus não repreendeu diretamente Pedro. Só chamou a atenção a Pedro que ele podia ser usado como instrumento de Satanás para desanimar o grande objetivo com o qual Jesus veio a este mundo. Pagar pelo nosso pecado. E é claro que Jesus teria que sofrer. E Jesus queria muito mostrar a Pedro esse caminho. Porque, irmãos, nós só somos atraídos a Deus pelo amor. E esse amor foi derramado na cruz do Calvário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a Jesus, seu Filho, para nossa salvação. Então, só na cruz, quando contemplamos a cruz de Cristo, o seu sofrimento, tudo que ele passou, e vemos que tudo aquilo foi por minha causa, que amou-me mais para me trair a Deus, senão por esse. E é que interessante que Satanás estava a focar Pedro nas coisas terrenas, nas glórias terrenas, mas não era para aí que Pedro deveria focar a sua visão. Nem Pedro, nem nós. É para as glórias eternas, é para a salvação. E tudo isto, ela foi manifestada também na cruz do Calvário. Então vemos realmente o amor de Jesus em cuidar nessa situação o apóstolo Pedro. Por isso é que está escrito, não é? Em Apocalipse, capítulo 3, 19, não é? Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Ser, pois, zeloso e arrepende. Porque Deus deseja realmente salvar-nos. E lembrando estas palavras, vemos que tudo isto, Satanás iria usar Pedro para desviar a obra de Jesus. Eu fico a imaginar Jesus a prever o futuro. Não é? Jesus sabia que Pedro ia negá-lo, sabia que Pedro ia ser o porta-voz de Satanás para desviar Jesus do seu objetivo. E o que é que ele fez, Jesus? Nós vemos em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, nós vamos ler mais à frente. E disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para vos cirandar como o trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então vemos aqui Jesus, não só naquela parte, mas principalmente quando Pedro iria cumprir aquela vergonhosa, como está aqui escrito também, ação de negar o próprio Cristo, para não desanimar. Sabia que isso ia acontecer, que Satanás ia fazer disto tudo para tentá-los. As provas vêm e nós, como seres humanos, fugimos muito a isso. Então vemos que aqui o pensamento de Jesus em rogar ao Pai, para que quando estas provas viessem sobre Pedro e os seus discípulos, para que não desfalecesse a fé, para que eles apesar das suas quedas, que é a nossa inclinação carnal, pecadora, é sempre cair,
Jesus nos chama, há uma oportunidade. Deus quer nos livrar dessa falta de fé, quer trabalhar a nossa fé, moldar o nosso caráter e nos preparar. Exatamente é essa a preocupação que Jesus tem para os seus discípulos. Ele mostra exatamente isto nestas palavras. Pacientemente e com a faculdade de discernir própria do amor, o Salvador trata com o impetuoso discípulo, procurando reprimir-lhe a confiança própria e ensinar-lhe a humildade, a obediência e confiança. Mas apenas em parte foi a lição aprendida. Repetidas vezes fizeram-lhe o aviso de que ele negaria conhecê-lo, quando Pedro ia negá-lo. Foi o coração angustiado e amante do discípulo que preferiu esta confissão: Senhor, estou pronto a ir contigo até à prisão e até à morte. Então vemos que Pedro não se conhecia, mas Jesus já conhecia Pedro. Irmãos, como é que seria nós, no tempo de hoje, ver o coração e os pensamentos de um irmão e saber o que é que ele ia fazer daqui a 2 semanas ou 3 semanas? Nós iríamos sofrer. Não, nós íamos sofrer e orar por ele para que aquilo ia acontecer. Quer queira, quer não, ia acontecer. Está lá. Mas orar para ele não desanimar. Jesus nos ensina a nós vivermos cada dia. Basta cada mal o seu dia. Para nós não nos preocupar com o dia da manhã. Imaginemos se nós tivéssemos esse dom de ver o que é que iria acontecer no dia da manhã. A nós e àquele que nós amamos. Jesus passou por essa angústia. Porque ele via o coração de cada um. Aliás, Jesus, quando chamou o apóstolo Pedro, quando ele era pescador, já naquele momento viu a crucifixão de Pedro. Viu o martírio dele, o sofrimento dele, quando o foi chamar. Vemos ali a onisciência de Deus em Cristo em ver já isto tudo. E também exatamente a mesma coisa. Mesmo assim, o que é que Jesus fez? Com amor, pacientemente, chamou a atenção Pedro, Simão, tu não sabes que Satanás tem feito no teu coração? Praticamente faltava só Jesus dizer, vai acontecer isto. Mas não, deixou as coisas acontecer, deixou ele revelar-se, para ele conhecer o que é que as atitudes dele traziam. E com amor Jesus tratou de Pedro. Agora, mais tarde, depois de Jesus pronunciar estas palavras, lá no tribunal, quando Jesus é levado lá a tribunal, não a tribunal, mas a casa de Caifás, onde não podiam fazer julgamento na casa de Caifás, tinha que ser mesmo no Sinédrio. Vemos aqui o que aconteceu realmente, foi quando Pedro negou a Jesus. Diz assim, quando as palavras de negação foram proferidas, e quando o amor e a lealdade de Pedro, despertados pelo olhar de piedade, amor e tristeza do Salvador, o fizeram sair para o jardim, onde Cristo havia chorado e orado. E quando suas lágrimas de remorso caíam sobre o solo que fora umedecido com as gotas do sangue de sua agonia, então as palavras do Salvador, roguei por ti, foram-lhe um amparo para a alma. Cristo, conquanto previsto o pecado de Pedro, não o abandonaram ao desespero. Lindo estas palavras. Independente dessas circunstâncias de Pedro negar, dizer que não conhecia a Jesus, que não tinha parte nenhuma com ele, vemos que ele, depois de tudo isto, quando olhou a Cristo, quando ele saiu deste julgamento, a maneira com que Cristo olhou a Pedro, sabendo o que aqui ia acontecer, ele se retirou para onde? Para o Monte das Oliveiras, onde diz que exatamente onde Cristo também chorou e agonizou a sua alma, onde caiu gotas de suor no solo, onde exatamente também caiu as gotas as lágrimas do apóstolo Pedro. E vemos aqui o cuidado e o carinho de Jesus para que esta alma não se perdesse, mesmo desanimando neste pecado de negar o Senhor. Agora vamos fazer a comparação. Se Jesus não agisse assim, como é que seria? Nós, principalmente quando vemos alguém errar, vamos logo repreendê-lo. Dizer, não devias ter feito isto, eu avisei, tu quiseste esse caminho, agora segue o teu caminho, vai sozinho, agora é as tuas consequências, não são as minhas, lava as minhas mãos. Pôncio Pilatos também fez a mesma coisa. Mas Pôncio Pilatos podia agir. Não é? Vamos então ver aqui esta comparação. Se o olhar de Jesus lançado sobre ele houvesse expressado condenação em lugar de piedade, se ao predizer o pecado tivesse ele deixado de falar em esperança,
quão densas não teriam sido as trevas que cobriam a Pedro? Não é? Então foi realmente o olhar de Cristo, que é um olhar diferente de nós. Daquele que não podia poupar o seu discípulo da angústia, não o deixou só em sua amargura. Seu amor não falha nem abandona. Por isso é que está escrito, todo o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E aqui vemos o amor e o cuidado que Cristo tinha por aquela alma, Pedro. Daí estamos a falar na lição de Pedro e comparar para nós. Agora vamos fazer a comparação de a atitude de Cristo com a nossa. Como é que seria nós, por nossa maneira de ver as coisas e de julgar, agíssemos assim com um irmão que negou a sua fé, que acabou por desfalecer, não é? Na fé e desanimar e até a ponto de negar. Como é que nós iríamos comportar? Tu és um herege, és um traidor. Tu não és digno de ser nossos irmãos. Fazer parte do nosso irmão. Mas aqui a lição nos fala. Nós, seres humanos, ou eu, ser humano, naturalmente propenso ao mal, inclinamos a tratar severamente com os que são tentados e erram. Não podemos ler o coração, não conhecemos suas lutas e dores. Né? Necessitamos aprender acerca daquela censura inspirada no amor, no golpe que fere para curar, da demonstração que traduz esperança. Então aqui mostra, nesta lição que nós vamos examinar cuidadosamente, a maneira com que Cristo cuidou de Pedro. Nós agora, em vez de acusar ou censurar, porque nós não conseguimos ler o pensamento do coração, não podemos sentir aqueles que erram, como é que eles passam, como é que eles estão neste momento. E quando eles erram, sentem isso. E agora, mais alguém agora acusá-lo? Irmãos, é para desanimá-lo. É para o afastar completamente. Então nós devemos aprender de Cristo. Necessitamos aprender acerca daquela censura inspirada no amor. É isso que Deus nos pede para nós. Não acusar, mas ajudar. Cuidar. E orar por essas pessoas e pedindo a sua bênção. Porquê? Porque Pedro naquela altura era uma coisa. Mas sabemos o que é que foi a vida depois de Pedro. Né? Tu bem, depois quando te converteres, cuida dos teus irmãos. Não só dos discípulos, mas de todos aqueles qual ele ia pescar, porque Jesus prometeu fazer de Pedro um pescador de homens. Não é? Então agora confirmar, pela sua experiência, a oportunidade que ele teve de ser um obreiro de Cristo, um seguidor de Cristo. E vemos a imagem de Cristo refletida em Pedro. Porquê? Porque ele teve esta experiência com Jesus. Apesar de andar 3 anos no ministério junto com Jesus, vendo todos os milagres, mas parece que tudo isso não... Foi bom, mas a maior experiência foi esta. A que realmente tocou para a conversão foi esta. Diz assim, a transformação de Pedro foi um milagre da ternura divina. É uma lição para a vida toda, aqueles que procuram seguir as pegadas do Mestre dos Mestres. Lição maravilhosa, não é? Pedro foi transformado por aquela ternura divina. Cristo toca em cada coração para transformar. Apesar dos nossos pecados, de todo o mal que temos cometido, ainda há esperança. E nós, como seguidores de Cristo, devemos ter a mesma censura que Jesus usou para com aqueles que erram. Não é? Então devemos ter exatamente essa compaixão. Pedro passou por essa experiência. Os irmãos viram aquele espelhozinho que eu mostrei ali? Então podemos ver neste espelho, nesta vida deste homem, um exemplo para nós. Nós não precisamos passar por essa situação. Basta olhar e dizer, realmente Jesus ama a ponto de trilhar este caminho de sofrimento e miséria e humilhação? Ele não precisava disso. Né? Uma vítima que não tem culpa nenhuma ser morta em meu lugar. Então vemos por essa lição, não precisamos de negar o nosso Senhor para ter essa experiência. Cada um tem essa experiência. Diz assim, foi para Pedro uma lição amarga. Lição que não aprendeu senão vergonhosamente. Essa de que a estrada de Jesus na terra se estendia através de agonias e humilhações. O discípulo recuava da comunhão com o Senhor nos sofrimentos, mas no ardor da fornalha havia ele que de descobrir-lhe as bênçãos. Irmãos,
parece que é uma contradição contra a nossa visão. Nós só queremos as coisas boas, mas não queremos as coisas más. Mas são nas coisas más que nós vemos as bênçãos. Se tudo está bem, qual é as bênçãos que nós vemos? Está tudo bem. Não é? Satanás também prometeu a Jesus dar-lhe todos os reinos e todas as glórias, se prostrado o adorar. Não é? Exatamente, muitos fazem isso. Está tudo bem. Então onde é que estão as bênçãos de Deus? É no sofrimento. Quando vemos Ele que cuida de nós, a dar-nos a esperança e continuar a sofrer pelos méritos desse Senhor Salvador crucificado. Tempo depois, não é? Muito tempo depois, quando sua figura ativa se achava curvada ao peso dos anos e trabalho, escreveu. O que é agora este Pedro, que negou o Nosso Senhor, não é? Teve uma conversão, fruto do divino amor, deste amor divinal. O que é que ele escreveu? Nós vamos abrir em 1 Pedro, vamos lá ver a carta de Pedro, capítulo 4, e vamos ler o versículo 12 e 13. Nos diz assim, olhem só as palavras do apóstolo Pedro, aquele que não queria seguir as partes más de Cristo, não é? Fazer parte do sofrimento, só queria as coisas boas. O que é que ele nos diz? Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas, o que é que ele diz? Alegrai-vos no facto de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos regozijeis e alegreis. Como? Este homem que não queria seguir Cristo por causa dos seus sofrimentos, por isso o negou, porque viu Cristo a sofrer, mesmo sabendo que isso ia acontecer, que ia negar 3 vezes, não uma, não 2, mas 3. Agora diz, alegrai-vos de facto quando sofreres, quando se fores participantes das aflições de Cristo. Então vemos agora este homem transformado, desejando agora sofrer por amor de Cristo. Segundo a história, diz que Pedro foi crucificado, ao contrário, cabeça para baixo. A Bíblia não fala isso, mas segundo a história, dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Porquê? Porque as palavras que ele diz foi, não sou digno de ser crucificado como foi o Mestre. Bem, o sofrimento, para ele ser crucificado era algo com honra, algo digno. Para ele. Porque aquilo era das piores mortes que podia-se acontecer. As mortes para os piores assassinos e miseráveis que era a recompensa deles, ou seja, o castigo deles, desses homens. Agora Pedro diz, não, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque nem sou digno de ser crucificado como ele foi crucificado. Então vemos realmente o amor divino no coração deste pobre homem. Deste homem, apesar de ser orgulhoso, não é? A característica que nós vimos lá no início, mas ele era bondoso em perdoar. Realmente Deus olha para nós, vê as coisas más, não é? Mas Ele olha as coisas boas e vê que pode transformar essa pessoa. Nós vemos nas pessoas as coisas más, a pessoa isto, só vemos as coisas más, nunca vemos as coisas boas. Mas se trabalharmos as coisas boas, essa pessoa pode se tornar um servo de Deus melhor do que qualquer um. O apóstolo Paulo, por exemplo. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele perseguia, ele subornava para testemunhar contra os discípulos, não é? E ele queria matar todos os que queriam seguir a Cristo. Ele era zeloso nesta causa. Mas nós vemos uma coisa má. Ele era tirano, não é? Mas essas coisas más que ele tinha, colocadas no lado bom, que obra ele não fez? Que obra o apóstolo Paulo não fez? Ele era zeloso tanto numa coisa como no outro. Só tinha que trabalhar o coração dele e prepará-lo para a obra. Foi exatamente o que Cristo fez com o apóstolo Pedro e é o que Cristo quer fazer com cada um de nós. Independente da nossa situação, independente dos nossos pecados, Ele vê o potencial que cada um tem. E Ele derramou o seu sangue por esse potencial. Ele acreditou e acredita que é possível sermos transformados e refletir a imagem dele. Então Ele pede-nos que abrimos o nosso coração para a influência do seu Espírito trabalhar no nosso coração e refletir assim a imagem de Cristo. Que Deus nos ajude realmente a olhar esta história de Pedro, colocarmos nós nessa história e vermos que cometemos muitas coisas erradas. Mas nunca é tarde para mudar. Porque Deus ama-nos de tal maneira que Ele diz, todo que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E diz das palavras que foi dita ao apóstolo Pedro, farei dele um vaso precioso.
E nós, quando colocamos nas mãos de Deus, os resultados não conseguimos medir. Somos como a água que jorra no deserto para a vida. E que possamos ser uma influência para outros. A censura com que Jesus tratou Pedro é exatamente a maneira com que Ele trata-nos. Ele nos ama a ponto de morrer e dar a vida por nós. O que faremos então, Ana? Depois de tudo isto, a vontade qual é? Senhor, ensina-me a ser como Tu. Ensina-me a tratar da maneira como Tu trataste Pedro, com aqueles que me ofendem, com aqueles que enfim, nós às vezes perdemos a paciência. Ajuda-nos realmente a sermos atraídos ao Teu amor para podermos atrair outros a esse mesmo amor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.